Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos à quinta semana da disciplina Seminário Temático de Formação 4. Aqui é o professor Charlie e eu venho acompanhando as últimas semanas e eu sei que vocês estão trabalhando arduamente para alcançarem o objetivo, que é a entrega do TCC no final da nossa disciplina. Lembrando, nós já colocamos o cronograma lá na segunda semana, basta você retornar aí, dentro do menu da nossa plataforma. Depois da última semana, ou seja, depois da semana 8 da disciplina de seminário, nós teremos um cronograma de 2 semanas para as apresentações, para as defesas de TCC. Portanto, fique ligado que ao concluir o TCC, você posteriormente fará a sua defesa. Nessa quinta semana, a gente vai continuar a falar sobre os aspectos metodológicos. Para a gente relembrar o que foi falado na semana 4, nós deixamos uma atividade opcional para você construir um quadro de resumo metodológico, contemplando aqueles 7 itens mínimos, 7 itens básicos que compõem uma metodologia em um trabalho de conclusão de curso. Lembrando, era uma tarefa opcional, mas tenho certeza que quem construiu conseguiu entender, quais são os aspectos que devem ser considerados para a construção da sua metodologia. Sendo assim, no resumo da semana, você verá que eu coloco novamente esses 7 itens, porque o objetivo agora da semana 5 é a entrega da sua metodologia, dos seus aspectos metodológicos. Relembrando, de acordo com o nosso cronograma, semana 6 e semana 7 serão destinados para a coleta dos dados e para a análise dos dados. Obviamente, se nós estamos falando de um estudo de caso. Se você está fazendo uma revisão bibliográfica, você também terá essa semana 6 e semana 7 para um alinhamento junto com o seu orientador sobre como prosseguir dentro das próximas sessões do trabalho. Portanto, vamos focar agora aqui na metodologia e na semana 6, na semana 7 a gente explica também tudo de maneira pormenorizada para vocês. Bom, eu coloquei também, é sempre importante nós recordarmos os arquivos das semanas anteriores por algumas questões bem interessantes e bem importantes. Primeiro, se você ainda tem dúvida na construção do seu referencial teórico, por mais que tenha sido uma tarefa para ser entregue agora na última semana, na semana 4, não tem problema. Eu coloquei lá na semana 3 da nossa plataforma, na semana 3 exatamente, um vídeo complementar da disciplina Seminário Temático de Formação 3, a disciplina anterior. Nesse vídeo, que é o vídeo 2 da semana 3, eu mostro passo a passo como construir um parágrafo dentro da seção de referencial teórico. Quais tipos de obra você deve utilizar, como você deve citar, em que momento utilizar uma citação direta, uma citação indireta e como fazer, ou seja, como operacionalizar. Se o seu referencial teórico ainda tem problemas, se o seu orientador ainda demonstrou que você precisa fazer revisões, não deixe de ir lá, veja esse vídeo e refaça o referencial teórico. Ainda assim, na semana 4, trouxe também mais 2 vídeos, que é dessa disciplina anterior, Seminário 3. Num desses vídeos, eu falo sobre problema de pesquisa, porque é fundamental. Como que você vai construir um bom referencial ou construir uma boa metodologia se você não sabe qual pergunta você deseja responder? Mais uma vez, reforço, volte na semana 4, assista o vídeo sobre o problema de pesquisa e assista também, e aí agora, inclusive para essa semana, o vídeo 3 da semana 4, ele fala detalhadamente sobre o que é metodologia. E nesse vídeo eu cito várias obras. Se você vem acompanhando, eu até falei na última semana, da nossa disciplina, que nessa semana eu ia compartilhar mais materiais com vocês. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, lembrando, o objetivo da tarefa dessa semana é a entrega dos aspectos metodológicos, essa sessão estruturada. Então, eu dividi em 3 pontos principais a entrega da semana 5. Você vai ver isso dentro da tarefa da semana. Primeiro item, que vai nos acompanhar até o final e é a atividade valorada.
vocês precisam editar o arquivo conforme as orientações dos professores orientadores e tutores. Ou seja, eles fizeram ponderações, fizeram considerações, pediram para vocês fazerem alterações, inserções e exclusões. Vocês devem acessar esse arquivo, realizar essas edições e, como eu falei, faz parte da valoração da atividade da semana 5. O segundo tópico da tarefa da semana 5, a seção de aspectos metodológicos estruturada segundo a orientação que vocês receberem. Portanto, quem construiu o quadro na semana passada já tem aí um passo à frente, tenho certeza, e agora é hora de estruturar essa metodologia, porque, como eu já falei, nas próximas semanas vocês vão a campo, não é? Ou vocês vão aplicar essa metodologia efetivamente para coletarem os dados e depois trabalharem nesses dados do seu TCC. Obviamente, um terceiro item que é fundamental é o item de formatação. E nesse item eu queria trazer uma atenção especial. Se vocês revisitarem as semanas anteriores, nós disponibilizamos um template do BAP, que foi revisado agora para 2020. Você não deve apagar nada. Então pense o seguinte, como que eu vou entregar o meu trabalho? Vou baixar o template do BAP, nele já estão estruturados, né? Capa, folha de rosto, todos os elementos pré-textuais, e tem uma página para cada seção, né? Uma página para introdução, uma para referencial, depois uma para aspectos metodológicos e assim sucessivamente. Uma dica, não apague nada. Deixe o arquivo com toda essa estrutura básica. Alguns professores tutores até comentaram que os alunos, ao fazerem a entrega da semana anterior, apagaram alguns desses elementos. Não apague. Portanto, o que você deve entregar nessa semana 5? A sua capa com título, o seu nome, ou seja, basta editar a capa dentro do template. Depois da introdução, nós já falamos que você tem que ter pelo menos o problema de pesquisa e os objetivos. Por mais que você vá revisar ainda a contextualização e os demais elementos da introdução, o problema e os objetivos já devem estar bem robustos nesse momento. Vocês vão entregar o referencial teórico, obviamente porque já foi tarefa consolidada na semana passada, mas reforço novamente, se ainda tem dúvida no referencial, não hesite, revise, veja o vídeo que eu sugeri da semana 3 da nossa disciplina, não deixe seu referencial teórico de lado, por essa semana a gente está falando de metodologia. É uma sessão que possivelmente você vai revisar mais vezes, principalmente depois que você for a campo coletar os dados. E os aspectos metodológicos que vocês vão desenvolver nessa semana a partir do que já construíram, começaram a construir na semana anterior. Então, mais uma vez eu reforço, não apaguem nenhum elemento do template, apenas acrescentem informações conforme a formatação que nós colocamos dentro desse template. Lá nós colocamos toda a questão de espaçamento, tipo de fonte, tamanho, margens, etc. Coloco para vocês essa semana alguns arquivos que eu tenho certeza que vão ajudar, vão nortear vocês para trabalhar na metodologia. Lembrando, antes de eu falar dos arquivos, volte uma semana, vá na semana 4 e assista o vídeo, vou até falar para vocês novamente, assista o vídeo 3 da semana 4. Eu falo tudo lá sobre metodologia, inclusive oriento como você acessar dentro da sua plataforma a biblioteca virtual e pesquisar obras sobre metodologia científica. Falando então dos arquivos da semana, anexo novamente o quadro de resumo metodológico, um arquivo muito legal do professor Vitor Paradella que fala sobre metodologia, o termo de consentimento livre e esclarecido, que no vídeo também eu explico qual que é a utilidade dele. Falo sobre o método de pesquisa Survey, um outro arquivo sobre questionários em trabalhos científicos, um outro arquivo falando sobre pesquisa qualitativa, tipos fundamentais, outro arquivo falando sobre pesquisa qualitativa na administração. Ainda trago a obra do Robert Wynne, que fala sobre estudo de caso. Ele é referência quando nós falamos estudo de caso, então está indo para você também nessa semana 5. A obra do Gil, que fala sobre métodos e técnicas de pesquisa social. E, por último, métodos quantitativos estatísticos de Paulo Ricardo Bittencourt Guimarães. Obviamente, são algumas obras, mas eu tenho certeza que o professor orientador apresentará para vocês outras obras, outros artigos, outros materiais para vocês se balizarem. Mesmo assim, vocês já vão ter um ponto de partida, um norteador para essa semana. Reforço mais uma vez, utilizem o fórum individual, aquele que tem o seu nome. Faça as perguntas lá, concentre todas as informações lá.
Eu venho conversando com os orientadores, com tutores, vocês estão participando de reuniões, né? Estão compartilhando as suas dúvidas, estão recebendo as orientações, isso é muito importante. Portanto, utilize essa semana para tirar as suas dúvidas, use o fórum individual e por mais que exista um fórum geral por semana, a minha sugestão é que você não utilize ele. Concentre as suas dúvidas dentro do seu fórum individual. E, no mais, estamos sempre à disposição. Durante a semana nós conversamos muito, né? Tanto os professores orientadores, tutores, até o professor Leandro, que é o coordenador do nosso curso, sempre com o objetivo de levar a melhor experiência e o melhor caminho para que vocês alcancem o objetivo lá no final. Então desejo a vocês uma excelente semana de trabalho, um grande abraço e até a próxima semana.